I wanted to mention to you, I had the privilege of meeting Miguel Bispo. Hoje eu queria falar para vocês que eu tive o privilégio de conhecer Miguel do Bispo. Miguel has been doing what I'm doing Miguel tem feito o que eu faço for 20 years, há mais de 20 anos. a long time. As he was showing me some of the videos that he's actually made, Hoje à tarde ele estava me mostrando alguns dos vídeos que ele fez. they were so close to the videos that I've been showing you São muito parecidos com os vídeos que eu tenho mostrado para vocês. that you know what that told me? Sabe o que isso está me dizendo? That God really wants this message to go out. Que Deus realmente quer que essa mensagem se dissemine. It isn't anything that I've come up with. Não é alguma coisa que eu criei na minha mente. It's just that God wants us to have pure minds. É que Deus quer que nós tenhamos mentes abertas. A lot of you have been asking about music. Muita gente me pergunta sobre música. Eu não falo de música. Here's a book that Miguel wrote about his music experience. Esse livro Miguel escreveu sobre sua experiência musical. Foi publicado pela Casa. And as he was sharing with me this afternoon about this book, E quando ele estava compartilhando as ideias desse livro comigo, it is a powerful, powerful testimony. é um testemunho muito poderoso. If you want to talk to him, you can talk to him afterwards. Então, na saída, se vocês quiserem, podem falar com ele. If you want some of his material, you can talk to Hander afterwards. Se precisar de material dele, pode falar com o Hander depois. Sou eu. But before we get started, I'd like to say a word of prayer to God. Mas antes de iniciarmos, vamos falar com Deus. Curvemos nossas frontes. Let's bow our heads. Lord, thank you for everyone in this room here. Querido Senhor, obrigado por todas essas pessoas aqui nesta igreja. That they've come out to continue to learn about this subject. Que elas vieram para continuar a aprender sobre esse assunto, Senhor. I ask for your presence here, Pedimos a tua presença aqui no meio de nós. and I ask for you to speak your words through my mouth tonight. E que nós falemos as tuas palavras hoje. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. We all know the Ten Commandments, or at least have heard of the Ten Commandments, right? Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, né? Ou pelo menos já ouvimos falar dos 10 mandamentos. In fact, one of the first 10 commandments that we have is thou shalt have no other gods before me. Um dos primeiros mandamentos que a gente tem é não terás outros deuses diante de mim. Out of all the 10 commandments, De todos os 10 mandamentos, this one is probably one of the more well-known 10 commandments. provavelmente este seja o mais conhecido de todos. But what does it mean to have no gods before God? O que realmente significa não ter outros deuses diante de Deus? Could it be that we're following after strange gods and we don't even know it? Será que é possível que nós estejamos seguindo deuses estranhos e nem sequer nos demos conta disso? Tonight we're going to talk about superheroes. Hoje à noite vamos falar sobre super-heróis. How many people like superheroes? Quantos de vocês gostam de super-heróis? Oi! Oh, well, I guess you can't say that because that's like hello. Oi! Oi. No. Não, oi, sei lá. I used to like superheroes. Eu costumava gostar de super-heróis também. In fact, I've probably watched all the superhero movies Eu acho que já assisti todos os filmes de super-heróis na minha vida. until I started looking into it a little deeper. Até que eu comecei a analisar esses filmes de maneira mais profunda. But before we get into this subject, Mas antes de entrarmos nesse assunto, I have to give you a little history lesson. eu preciso dar a vocês uma aula de história aqui. How many of you are familiar with Egypt's gods? Quantos de vocês são familiarizados com deuses egípcios? Isis, Horus, Set. Ísis, Osíris, Set. How about Roman gods? E quanto Zeus, aos deuses romanos? Zeus, Hercules, Hércules, Perseus. Pérsia. Do you know these gods? Conhecem esses deuses? Já ouviram falar deles? How many of you have heard of them? Quantos de vocês? Almost everyone in this room. Quase todo mundo aqui. What Greece did and Egypt, or what Greece and Rome did, O que a Grécia e a Roma fizeram, is they just took the gods from Egypt eles pegaram os deuses do Egito and just gave them different e names. deram nomes diferentes. And what Rome did E o que a Roma fez, is it took those gods from Greece pegou os deuses da Grécia and just gave them different e names. deu a eles nomes diferentes. If you really study into those gods, Se você estudar a fundo esses deuses, they're just counterfeits of the great controversy story. eles são simplesmente contrafações da grande história do grande conflito. There's a God, Tem um Deus, there's a devil, tem o diabo, there's a heaven, tem um céu, there's an afterlife,
tem uma vida pós-morte. And all of these things that we tell in our great controversy story. E todas essas coisas que nós contamos na nossa história do grande conflito. Now, why do you think the devil would tell false controversy stories? Por que vocês acham que o diabo ia contar histórias do grande conflito falsas? To every culture in earth. Cada cultura na Terra. You see, in every culture, there has been a virgin mother who's had a baby child. Em todas as culturas sempre houve uma mãe virgem que teve um bebê. In fact, a lot of people discount Christianity because of this fact. Muitas pessoas, na verdade, não levam a sério o cristianismo por causa disso. But remember, the devil was in the Garden of Eden. Mas lembrem-se, o diabo estava lá no Jardim do Éden. When the prophecy said the seed will come through the woman Quando a profecia disse que a semente viria da mulher and that a savior will be born. e que um Salvador nasceria, So what the devil has done o que foi que o diabo fez? is he has told every civilization on the planet Ele contou a cada civilização no planeta the story of a savior coming from a virgin mother a história de um Salvador que vinha de uma mãe virgem and becoming the hero. e que se tornava o herói. And if you read about these heroes, E se você lê sobre esses heróis, they're very strong, like eles são muito Hercules. fortes como Hércules. You know, Hercules is half God and half man. Hércules é metade Deus, metade homem. Perseus is half God, half man. Pérsio também metade Deus, metade homem. And see, all these cultures looked for these strong heroes. Todas essas culturas buscam esses heróis fortes, So much so that when the real Savior came, a ponto de que quando o Salvador real chegou a esse planeta, all of humanity was looking for the wrong hero. toda a humanidade já estava indo em direção a um herói errado. And they missed who Jesus really was E eles perderam de vista quem realmente era Jesus Cristo. because they were looking for this strong Porque hero. eles estavam buscando um herói forte. Where did the Israelites spend time in the history of the world? Onde foi que os israelitas passaram tempo na história do mundo? Onde foi que eles passaram a maior parte do tempo deles? In Egypt, No Egito, Greece, na Grécia and Rome. e em Roma. They no doubt soaked in the gods of Egypt, Greece, and Rome. Sem dúvida, na cabeça dele entraram os deuses de Egito, Grécia e Roma. And it caused them to miss their Christ E fez com que eles perdessem de vista Jesus Cristo quando veio pela primeira vez. the first time. Pela primeira vez. I want you to understand that Quero que vocês entendam isso. because did you know that superheroes are built off of Egypt, Greece, and Rome's mythology? Porque vocês sabiam que os super-heróis foram elaborados a partir da mitologia egípcia e a greco-romana? Here's one of the writers, one of the biggest writers in comic books today, Um dos grandes escritores de histórias em quadrinhos é esse rapaz aqui, Grant Morrison, Grant Morrison, talking about how Superman falando como o super-homem is just like Hercules. é igualzinho a Hércules. And all of the superheroes E todos os outros super-heróis share the common traits of the ancient gods. compartilham essas mesmas características dos deuses antigos. Here's what he says. É isso aqui que ele diz. Batman characters, Superman is Zeus, Batman is Hades, Aquaman is Neptune, and they kind of fit into the pantheon of gods of a lot of different cultures. So he says they fit into the pantheon of a lot of gods from a lot of different cultures. Eles encheram o panteão, é o que chama, né, com vários deuses de diferentes culturas. Superman Superman has been equated to Christ. É equivalente a Cristo. Do any of you recognize that from the movies? Vocês de alguma maneira já reconheceram isso a partir dos filmes? Remember how in the movie they say, "I sent you my only son"? Lembra quando nos filmes quando ele fala eu vou enviar o meu único filho? This is actually a real comic book Aqui é uma história em quadrinho de verdade, about Superman giving you redemption. onde o Superman está te dando redenção. Where do we get this idea of superheroes? And where do they come from? De onde a gente tem essas ideias de super-heróis e de onde eles vêm? If you just look in the dictionary, Se a gente analisar, buscar no dicionário, this is the definition that comes in just any normal dictionary. essa é a definição que aparece em qualquer
dicionário normal. A man of distinguished courage or ability, admired by his brave deeds, qualities, or classical mythology. Homem de coragem distinta ou habilidade distinta, admirado pelos seus feitos corajosos e qualidades nobres. So Mitologia clássica. Even the dictionary tells you that it is from classical mythology. Até mesmo o dicionário diz que vem da mitologia clássica. Now here's a couple clips from some movies, all the superhero movies put together, Alguns clipes eu vou mostrar agora desses super-heróis reunidos, that talks about them being gods. que fala sobre eles como sendo deuses. The ancient gods of Greece and Rome and Egypt still exist. Only today they wear spandex and capes. Superman is Zeus, Batman is Hades, Superman é Aquaman Zeus, is Neptune, Batman and they kind of fit into Aquaman é Netuno. the pantheon of gods of a lot of different cultures. Superman is as much of a Moses figure as he is a Superman Christ figure. é uma figura de You know, Moisés is como coming Cristo. from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption Ele vem is de not outro going to mundo come para from salvar as here, vidas. goes the myth. Instead, we will be saved from the outside. Batman, the Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist. And he's arguably the world's greatest hand-to-hand combatant. He also has $1 bazillion. And that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman has been so popular for so long is his iconography is that of a demon. I mean, look at the paintings of medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men, that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? So those were comments from the actual writers of all the comic books Então nós temos comentários aqui dos escritores reais das histórias em quadrinhos, talking about how Superman is like Jesus, falando como o super-homem se parece com Cristo, Batman is like the devil, Batman é como o diabo. and Wonder Woman comes from is it Hermes? No, not Hermes. The Aphrodites. E a Mulher Maravilha é como se fosse Afrodite. And Flash is like Hermes, like his hat. E Flash é como The Flash é como o Hermes, o deus Hermes. Hermes, obrigado. So Com they've aquele just taken chapeuzinho these dele. old ancient gods and repackaged them and handed them to us today. Então eles pegam esses deuses antigos, dão uma repaginada deles e nos entregam assim, hoje, como eles estão. Now, why would the devil be doing that? Por que o diabo ia fazer uma coisa dessas? Why would he want to tell us the same ancient stories Por que o diabo ia querer contar as mesmas histórias antigas pra gente? as before? As mesmas histórias de antes. If they missed Christ the first time, Se aquele povo de Deus perdeu de vista a Cristo da primeira vinda dele, do you think that it's possible that they're trying to get us to miss Christ the second time? será que é possível que nós também percamos de vista a Cristo pela segunda vez? If we look a little bit more, Se a gente analisar um pouquinho mais, it doesn't take far of a stretch. Batman actually has a comic book where it says he's the tail of the demons. o próprio Batman tem uma história em quadrinho que diz que são os contos do demônio. Thor, if you read right here, it says, whom would the gods destroy? Whom the gods will destroy. Thor diz aqui, quem os deuses destruiriam. Green Lantern, this is an actual real comic book A Lanterna Verde, with Jesus on the cross.
com Jesus na cruz. And it says, "Are you people crazy? He's just trying to save us." E ele diz: vocês são loucos? Ele está tentando nos salvar. They're talking about this very real spiritual warfare, Eles estão falando dessa guerra espiritual bastante real, but twisting it around. mas eles estão mudando as coisas. And at the bottom it says, "And through him save a world." E por meio dele, diz aqui no final, salvar o mundo. Even there was a whole series called Return of the New Gods. Tem toda uma série que fala a volta dos novos deuses. So this superhero character called Superman, Então esse personagem aqui chamado Super-Homem, who's the most popular superhero. que é o super-herói mais famoso, In the New York Times, it even says that Superman is here to save mankind from his sins. no New York Times saiu o seguinte: Superman está aqui para salvar a humanidade de seus pecados. Isaiah 42:8 says this, Isaías 42:8 diz o seguinte: "I am the Lord. Eu sou o Senhor. That is my name. Este é meu nome. I will not yield my glory to any other Não cederei a outrem a minha glória, or my praise to idols." nem a minha honra aos ídolos. God is reserving that just for God, Deus está reservando isso somente para Ele, not for cartoon characters. não para personagens de história em quadrinhos. Jerry Siegel and Joel Shuster are the two guys that created Superman. Esses aqui são os dois senhores que criaram o Superman. They got the idea from Friedrich Nietzsche. Eles receberam essa ideia, eles pegaram a ideia de Nietzsche, He's a German philosopher filósofo alemão, who absolutely hated God. que certamente odeia Deus. He coined the phrase, "There is no God, there's only Superman." Ele cunhou a frase: não há Deus, somente o super-homem. He believed that there was no God and that man was the highest on the food chain. Ele acreditava que não havia realmente Deus e que o homem era o principal nessa cadeia toda. And this is where they got the idea. E foi daí que eles extraíram a ideia do super-homem como herói. They first created Superman to be evil. Primeiramente, eles criaram o super-homem como sendo um personagem mau. But when the United States went to war in the 1940s with Germany, Mas na década de 40, quando os Estados Unidos entrou em guerra com a Alemanha, they were fearful that no one would buy their magazine, eles ficaram com medo que ninguém comprasse as suas revistinhas. so they changed it around and made Superman a good guy. Então eles transformaram as coisas e fizeram com que o super-homem fosse o bonzinho da história. Superman has always shared common attributes with Christ. Super-homem sempre teve os mesmos atributos que Cristo, alguns dos atributos de Cristo. Since the very beginning, Desde o começo, they've put it out there that he is Jesus. eles estão colocando ali que super-homem é Cristo. They have different Christian things in their comic strips. Tem coisas diferentes nas tirinhas de gibis dele sobre Cristo. But I want to show you the very first comic strip that they ever made of Superman. Mas eu queria mostrar para vocês a primeira tirinha que eles fizeram sobre o super-homem. If he is truly, they're putting it out there that he's a parallel to Jesus, what would his mother's name be? Se de fato eles estão colocando que o super-homem é um paralelo de Cristo, qual seria o nome da mãe do Superman? It would be Mary, right? Maria, não é verdade? Here his mother's name is Mary. Lá está o nome da mãe dele. Look, Mary, Maria. What would his father's name E be? qual seria o nome do pai dele então? Joseph. José. So on the comic vine, Nesse site aqui, Comic Vine, que fala sobre histórias em quadrinhos, here is Superman's father's name. lá tem o nome verdadeiro do pai do super-homem, Jonathan Joseph. Jonathan Joseph Kent. José Joseph. Now, here is the writer of the 1979 Superman movie. Esse aqui é o escritor do filme do super-homem de 1979, mas aqui está 78. 1978 Superman film. And he's going to talk about how he wrote Superman to be like Jesus, coming from another world. Ele agora vai falar como ele escreveu o super-homem sendo como Cristo vindo de um mundo de fora Down to earth. e chegando até a Terra. On Krypton. I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. As pessoas The falavam com a metaphor was linguagem clearly there bíblica when Jor-El nesse sent filme, Superman to Earth, bem God rebuscada. sending Christ to save humanity. You will travel far, my little Clem. So he said, look, this is semi-biblical. This is like Christ coming to earth Ele as a disse, baby. vejam, essa cena aqui é bíblica. É como Cristo sendo enviado à Terra como um bebê. In fact, in the movie, Na verdade, o filme,
Before Superman became Superman, when he was still Clark Kent, Antes do super-homem se tornar o super-homem que a gente conhece, quando ele era ainda Clark Kent, he took a journey out into the wilderness. ele teve a sua jornada pelo deserto. And this is right before he was becoming Superman. E foi bem antes de ele se tornar o super-homem. And you see Jesus, right before Jesus' ministry, he went out into the wilderness, E right? Cristo, pouco antes de começar o seu ministério, ele foi para o deserto, não é verdade? How old was Jesus when he went into his ministry? Quantos anos Jesus tinha quando ele começou o seu ministério? He was 30 years old, right? 30 anos, não é verdade? So it was Superman when he went into the wilderness. Superman também tinha 30 anos. Here he says his age. Olha o que ele diz. Age? 30. Idade? 30. 30 years old. They're paralleling that this is Jesus Christ. Eles estão fazendo um paralelo que esta pessoa é Cristo. The Hollywood Reporter, on the last Superman movie that came out quite a few years ago, Esse jornal falando sobre o último filme do Super-Homem que saiu há alguns anos, with director Bryan Singer, com o diretor Bryan Singer. look how it says, this was a story about Christ. Ok, aqui embaixo. Essa é a história sobre Cristo. It's all about sacrifice. Tem a ver com sacrifício. The world, I hear their cries. O mundo, eu ouço o seu clamor. So what happens? Então o que acontece? He gets a knife in his side. Ele recebe uma facada aqui na parte lateral do corpo. And he falls to earth in the shape of a crucifix. E cai para a terra em formato de crucifixo. Remember what Superman's real name is? Lembram do nome verdadeiro do Super-Homem? Kal-El. Kal-El. Kal-El is his real name. Kal-El é o nome dele de verdade. Kal-El, the Latin translation of Kal-El is voice of God or totally God. A tradução latina de Kal-El é a voz de Deus ou totalmente Deus. You know what my Bible tells me? Sabe o que a minha Bíblia me diz? In John 1:1, João 1:1. in the beginning was the Word, No princípio and era the Word o was verbo, e o verbo era God, Deus, and the Word was with God. e o verbo estava com Deus. Jesus is literally the voice of God. Jesus é literalmente a voz de Deus. They're paralleling Eles estão fazendo esse paralelo, that this is your Savior. que este é o seu Salvador. Only, here's where it gets tricky. E aqui é onde começa a complicar as coisas. His arch enemy is Lex Luthor. Seu arqui-inimigo é Lex Luthor. Lex is Latin for law. Lex é a palavra latina para lei. So all of a sudden we have someone that claims he's a God Então, de repente, a gente tem alguém que alega ser Deus fighting against the law. e que luta contra a lei. Who is that? Quem é essa pessoa? The Antichrist. O anticristo. As we get to the end of this presentation, you'll see even more how they do this. Ao final da apresentação, vocês vão ver como eles fazem isso ainda mais. The Antichrist O anticristo is someone who takes the place of Christ. é alguém que toma o lugar de Cristo. It's sometimes looked at as someone that's opposite of Christ. É alguém visto às vezes como alguém contrário a Cristo. And it is, E é, but it's someone who tries to replace Christ. mas é alguém que, sobretudo, tenta substituir a Cristo. If this was a real allegory for Jesus, Se realmente isso é uma alegoria de Cristo, why would they have a comic book por que eles teriam um gibi where Superman is possessed? onde Superman sofre possessão He has the 666 writing on his hand. e tem o 666 na sua mão It says the beast from Krypton, e disse a besta de Krypton and he decides to possess his friends and go out and destroy the world. e decide possuir os seus amigos e destruir o mundo? That doesn't sound like my Jesus. Isso não parece com o meu Cristo. That sounds more like the Antichrist. Isso parece muito mais com o anticristo. How about this character? E quanto a este personagem aqui? You have this character in your country, right? Vocês têm esse aqui no seu país, não é verdade? What do you call it? Christ the Redeemer. Christ the Redeemer. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Cristo Cristo Redentor. Redentor. Ok. Yes? Yeah. This is obviously fake.
É claro que isso aqui é falso, isso não é de verdade. But it serves a point. Mas aqui serve para um alerta para a gente. Because Batman is often looked at to be the hero. Porque geralmente a gente vê Batman como o herói da história. But do you remember what the writer of Batman said? Mas lembram-se do que disse o escritor do Batman? He comes from a demon. Ele vem de um demônio. That's why he has horns. É por isso que ele tem esses chifrezinhos aqui. And bat wings. E asas de morcego. That's not from my mouth. Não é da minha boca que surgiu isso. That's from the writer's mouth. São da boca dos escritores aqui. This guy right here. His iconography is that of a demon. His iconography is that of a demon. A ideia da criação dele é a ideia de um demônio. Now, here's one of his comic books. Um dos gibis do Batman. Written by that guy Grant Morrison in the very beginning. Escrito por Morrison bem no comecinho. Now, notice there's fire all around him. There's what? Fire. Tem fogo ao redor dele. This is on one of the comic book websites. Tá num desses sites de histórias em quadrinhos. And if you can notice right here in the corner, it says this is Batman in Bethlehem, and Bethlehem is burning. Se você ver aqui no comecinho, tem Batman em Belém, e Belém está em chamas. So, I know, because they've told me, that superheroes are built off of Greek and Roman mythology. Então, eu sei porque eles me disseram que os super-heróis são criados a partir da mitologia greco-romana. Which ultimately comes from Egypt. E que de fato, na verdade, vem do Egito. So I started looking into Egypt's gods. Então eu comecei a analisar os deuses egípcios. And I wanted to see if Batman has any ties to Egyptian gods. E eu queria ver se Batman tinha alguma ligação, algum vínculo com deuses egípcios. And here's what I found. In the 1960s television show for Batman, olha o que eu encontrei. Na década de 60, o programa de televisão do Batman, there was a character that his name was Pharaoh. Havia um personagem que o nome dele era Faraó. He had a pyramid club. Tinha uma pirâmide. And there was lots of gods, Egyptian gods, that would show up inside of this television show. E havia vários deuses egípcios que apareciam nesse programa de televisão. So that made me wonder. Isso me fez perguntar. If they've built this off of Egypt, Greece and Rome, se eles elaboraram tudo isso a partir do Egito, da Grécia e de Roma, there must be consistencies with other Batman movies. Deve haver consistência com outros filmes do Batman. In the 1989 Batman by Tim Burton, 1989, o Batman com Tim Burton. Many of you will remember this movie. Muitos de vocês vão se lembrar desse filme. This is Batman Returns. There's a scene where there's a couple pushing a baby and throwing a basket over into the river. Tem uma cena desse casal jogando esse cestinho num rio. Who is in a basket in a river in your Bible? Quem está num cestinho no rio na sua Bíblia? Moisés. Moses, right? This is the penguin character. He's the bad guy. Esse aqui é o pinguim. Ele é o vilão da história. Remember, if Batman's a demon, lembra, se Batman é o demônio, who's he fighting against? Contra quem ele está lutando? Not another demon. Não é contra outro demônio. He's fighting against Christ. Ele está lutando contra Cristo. Let me show you how they do this. Vamos ver como é que eles fazem isso. In the comic book movies, this is a book written about the writers who wrote comic books. Nesse livro, que é um livro escrito pelos escritores que escrevem histórias em quadrinho, he says this. Lá diz isso. The writer of this Batman got his idea and inspiration from a Moses parallel and had Penguin killing the firstborn sons of Gotham. O escritor de Batman ganhou inspiração a partir de um paralelo com Moisés e Pinguim estava lá matando os filhos primogênitos de Gotham. Now, if you remember, it was Moses that gave the decree to Pharaoh, if you do not listen to God, your firstborn sons will die. Vocês lembram que Moisés deu um decreto para Faraó que se você não escutar a Deus, Faraó, Deus vai matar os seus primogênitos. And so here's the scene of the penguin telling everyone that the firstborn sons will die. Então aqui a cena onde o pinguim está contando a todos que os primogênitos deles vão morrer. It's time. These are the names of the firstborn sons of Gotham City. Os nomes dos primogênitos de Gotham. And like me, a terrible fate waits for them. So he says, these are the names of the firstborn sons of Gotham, and a terrible fate awaits for them. E tem um destino terrível à espera desses primogênitos. Now, in this film, the penguin was born. This is the day that he was born. On what day? Em que dia nasceu o pinguim? Qual foi esse dia?
Natal. Christmas Day. Who's born on Christmas? Quem nasce no Not Natal? really. Não no dia But exato, to the world. mas And para o notice mundo. when he dies. How old is he when he Quando ele morre, dies? quantos anos ele tem quando morre? Interesting. Who else was Interessante. born during Christmas Quem and nasceu no died Natal e morre aos 33? at 33? So you know what that made me think? Sabe o que isso me fez pensar? Is Batman always fighting Jesus? Será que o Batman está sempre lutando contra Cristo? In order for that to be true, Para que isso seja verdade, then it must happen in all the other Batman isso tem que movies. acontecer em outros filmes do Batman também. So I started looking at Então, the eu other comecei a Batman analisar movies. os outros filmes do Batman. How many of you remember this character, Mr. Two-Face? Quantos de vocês lembram desse personagem, o Duas Faces? Look at Mr. Two-Face's lair Olha só para o que tem por trás do Senhor Duas Faces. and notice how the camera shows you a picture in the background. You see the face that's in the Percebem background? a figura ali atrás, no pano como pano de fundo? If you turn off the lights, you could probably see it better. Talvez se apagar um pouquinho as luzes consigam ver melhor. It's a face of Jesus Christ with a crown of thorns around his É a head. face de Cristo com a coroa de espinhos em sua cabeça. So it made me wonder, why does Mr. Two-Face have a image with a crown of thorns around his head? Então por que o Senhor Duas Faces tem uma imagem com uma coroa de espinhos ao redor de sua cabeça? And as I started looking around his lair, I noticed he has a 7th branch candlestick. E olha só o que eles têm aqui, um candelabro com 7 velas. He also has Ele também tem, olha o candelabro aí, incense burning, incenso queimando, an animal cooking on a fire, um animal ali no fogo, bread on the table. pão sobre a mesa. What else do you know that has a 7 branch candlestick, Onde mais você vê um candelabro de 7 velas, incense, incenso, bread, pão, sanctuary, the sanctuary? santuário? What? Como assim? So here they're putting this out there that this character has 2 lives. Então eles estão colocando aqui que esse personagem tem 2 lados aqui. He's half good and half evil. Meio mal e meio bom. Do you know Jesus came down in sinful flesh, Vocês sabiam que Cristo veio em natureza pecaminosa? but was God? Mas ele era Deus? This is a misrepresentation of God. É uma falsa representação de Cristo. We have Nós temos a priest in heaven um sacerdote no céu who intercedes for us between us and God. que intercede por nós entre Deus e o We, homem. we call it an advocate. Nós chamamos ele de advogado. Now, Mr. Two-Face in the latest Batman movie, No filme de Batman mais recente, o Duas Faces, his name is Harvey Dent. o nome dele é Harvey Dent. Now, Harvey Dent is a lawyer. Harvey Dent é um advogado. Do you know what another name for lawyer is? Sabe qual? Bom, outro nome para advogado? Advogado. Vai We cair. have a lawyer in heaven for us. Temos um advogado no céu por Someone nós. that pleads your case in a court of law. Alguém que intercede por você, por seu caso no tribunal da lei. John 1:2:1 João, First 1 de John. João 2, versículo 1. is where we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Temos advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. So if you look up the word advocate in the dictionary, Se analisarmos a palavra advogado no dicionário, it's someone who pleads your case in a court of law. é alguém que intercede pelo seu caso num tribunal So jurídico. Harvey Dent is a representation of Christ. Harvey Dent é uma representação de Cristo. If you look at all the other Batman Se a characters, gente analisar os outros personagens do Batman, and we don't have time to go into all of them, a gente não tem tempo para analisar todos eles. I could do an entire series on just the Joker. Dá para fazer toda uma série somente com o Coringa, obrigado. You would be shocked Você- at how much they put this out there that he's Jesus. Vocês ficariam chocados por tantas características que ele tem como Cristo. But we don't have time to go into that right now. If you want to know, on our DVD, it explains the whole thing. Mas a gente não tem tempo para analisar como é o nome do personagem? Coringa, o Coringa tanto. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem um DVD que analisa mais a fundo. Here there's pictures of Penguin praying to, Temos a foto do pinguim orando para, or he's actually visiting the place where his parents died. ou ele talvez esteja visitando o local onde os seus But pais the morreram. imagery is that he's praying to a God. Mas a imagem é como se ele estivesse orando para um Deus. And then that brought me to the Riddler. E aqui agora temos o Charada.
What does the Riddler share with Jesus? O que o charada tem a ver com Cristo? The Riddler shares much in common with Osiris. O charada tem muito a ver com Osíris. Osiris was the ancient Egyptian god of regeneration. Era a deusa egípcia da regeneração. This is a false Christ. É também um falso Cristo. If you notice, he even has the same cane. Eles têm o mesmo cajadinho. Wears green. Também são verdes. That brings me to Catwoman. E a mulher gato? What does Catwoman have to do anything to do with Jesus? O que a mulher gato tem a ver com Cristo? So here in the Catwoman movie, no filme da mulher gato, this is right when the credits started. É logo quando começam a aparecer os créditos. And the camera pans across the screen. E a câmera faz um panorama pela tela. And it shows pictures of witches. E mostra fotos de feiticeiras. It even writes the word witches. Ainda mostra a palavra feiticeira. Devils. Diabos, cultos. Cults. And the camera pauses on this plaque that says, "This is the beloved Bast." E a câmera pausa nessa placa que é a amada. What is the Bast? Bast is an Egyptian cat goddess. Should I use the mic? Is it my microphone? É o meu microfone ou o dele? É o dele. Ok. Bast é uma deusa egípcia. Bast is an Egyptian alô? cat god. Bast, não para ver? Bast é uma deusa egípcia, uma deusa em forma de gato. And that's where we get the idea of the cat as a sex symbol. E é daí que a gente tem a ideia do gato como um símbolo sexual. You can look it up on the internet. Podem buscar na internet. But notice it says that she's also the twin sun god. Mas perceba que aí diz também que é a gêmea do Deus Sol. A false representation of God the Son. Uma representação falsa de Deus como filho. Now there's this scene Son, filho. when she becomes the Catwoman. Agora tem uma cena quando ela se torna a mulher gato. Where she has a cat breathe into her the breath of life. Onde um gato sopra nas narinas delas o sopro da vida. And she comes to life out of the mud. E ela sai, ela ressurge da lama, do barro. Who breathed the breath of life? Quem soprou o sopro da vida, o fôlego da vida? Into a human in the mud. Num ser humano no barro. That was Jesus. Foi Cristo. Each one of these, cada um desses inimigos do Batman, counterfeiting Jesus, é uma contrafação de Cristo. How about Thor? E quanto ao Thor? Many of you probably saw this movie, right? Muitos de vocês já viram esse filme, não? Levantem a mão. Did anything spiritual ring your bell? Algo espiritual fez soar um alarmezinho na sua cabeça quando vocês viram Thor? Quem? Did you recognize anything about heaven and God? Reconheceu alguma coisa sobre o céu, Deus? A few of you. Those of you that are raising your hand right now. Vocês agora que já levantaram a mão pela segunda vez? Is Thor a good guy? Thor é o bonzinho da história? No? Não? Raise your hand if you think he's a good guy. Levantem a mão todos vocês. Thor é o bonzinho ou não é? Raise your hand if you think he's a bad guy. Agora, ele é o vilão? Levanta a mão. They don't want to vote. It's not a trick question. Well, here's the trailer for Thor. Aqui esse é o trailer de Thor. What does this look like? O que é que isso se parece? It looks like some sort of heavenly environment, right? Parece com um ambiente celeste, não é verdade? I want you to pay attention to something. Eu queria que vocês prestassem atenção a alguma coisa aqui. When the camera pans by this building and goes inside of it, quando a câmera faz um panorama e entra nesse prédio, nessa construção, I want you to notice the gold room that everyone is inside. Eu queria que vocês percebessem o salão dourado de ouro no qual todo mundo está. I want you to notice the throne that's in the end of the room. Percebam o trono que está lá no final do salão. I want you to notice the two beings that are over the throne. Os dois seres, percebam que está ali ao lado do trono. And we'll discuss the dialogue. E em seguida a gente discute o diálogo. I have sacrificed much to achieve peace. For through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You
You are a vain, greedy, cruel boy. You are an old man and a fool! You're unworthy! Father. I now take from you your power. And I cast you out! Please open your eyes. Oh, no, this is Earth, isn't it? Where did it come from? So what did the room look like? Com que se parecia aquele salão que vocês viram? Heaven. Heaven or the sanctuary, right? No santuário, não é verdade? That's what the sanctuary looks like. É com isso que se parece o santuário. Parece And in assim. fact, the character O personagem, de fato, that is talking to Thor, the father that's talking to o Thor, pai que está falando com Thor, o filho dele, he says, "You're a vain, greedy, cruel boy. diz: você é um egoísta, é um garoto cruel. You traded peace for war. Você trocou a paz pela guerra. I take from you your power, Eu estou pegando o poder que você tem and I cast you out." e estou lançando você fora. And then he's cast out in a bolt of lightning down to earth. E ele é lançado como num raio para a terra. Who was cast out in a bolt of lightning down to earth? Quem foi lançado como um raio para a terra? Satan. The devil. Diabo. That's the hero. Esse é o herói da história. Over and over and over again. Repetidas vezes temos a mesma coisa. And we wonder why E a gente se pergunta por quê? we have such a twisted view of God. Por que será que nós temos uma visão tão deturpada de Deus? So many of my brothers and sisters Muitos dos meus irmãos e irmãs have gone and seen these movies unknowingly. já foram ver esses filmes assim, mas sem saber. It's not that you want to do something against God. Não é que você queira fazer algo contra Deus. Não. Many of you are completely probably unaware of Muitos what's de going on. vocês são completamente não têm ciência do que está acontecendo. Mas, as we've studied in the beginning part of this week, à medida que nós estudamos desde o começo da semana, everything you watch tudo o que vocês veem has an effect on you. tem um efeito sobre vocês. Everything. Tudo. Everything that we experience in life, whether you taste it, hear it, see it, touch it. Tudo que nós experimentamos na vida, seja saboreando, tocando, sentindo, respirando, has an effect on you. tudo tem um efeito sobre nós. I hope Espero that you guys will prayerfully think about this subject. que vocês em oração pensem sobre esses assuntos. As we start to get into some more of the subject of these Hollywood movies, À medida que a gente vai analisando cada vez mais fundo o assunto dos filmes de Hollywood, one of the presentations that you'll see tomorrow uma das apresentações que vocês verão amanhã is going to answer the question, do they, the ones that are making these movies, do they know what they're doing? vai responder essa pergunta. Será que aquelas pessoas que estão fazendo esses filmes, será que eles sabem o que estão fazendo? For example, this writer, Grant Morrison, Por exemplo, esse escritor aqui, Grant Morrison, he put out this documentary here ele lançou esse documentário, Falando com Deuses, where he was talking about all the times that he talks to spirits. onde ele fala sobre todas as vezes que ele fala com espíritos. And that's what helps him write the stories. E é isso que o ajuda a escrever as histórias. Here's the time that he talked about the first time that he saw one of these spirits. Aqui é a vez onde ele falou sobre a primeira vez que ele ouviu um desses espíritos. I tried this ritual, I did the whole thing, I got the candles out, I did the magic words, I did the circle, I did the banishings and all that stuff. And I stopped and I went to bed, and then this thing happened when I was lying down. And right in front of me there was a kind of gravitational point in the air in the room which was drawing all the perspectives towards it as if there was a hole there or a crack. And there was the sense of black oil filling up the folds between the brain. I just freaked out and called on the gods of my mum and dad, you know, Jesus, they would get me out of this one. And the whole experience ended after a little bit. And then there was this vision of a lion's face which started to announce stuff. So it seemed pretty convincingly Crowleyan to me that I'd actually somehow
activated whatever it was he was talking about. So this is him talking about one of the first few times that he actually had these spirits. Ele está falando de uma das primeiras vezes que ele viu os espíritos, que ele os viu de verdade. And he wrote a book called Super Gods. E ele escreveu um livro chamado Super Deuses. Where he talks about the first time that he ever had demon possession. Quando ele fala da primeira vez que ele teve uma possessão demoníaca. He broke out in boils. E ele em boils? Boils like sores. Okay. Que ele ficou todo inchado, pipocado. This is out of his mouth, not mine. Isso saiu da boca dele, não da minha. And it goes on and talks about how he writes his stories from a Gnostic point of view. E continua falando como ele escreve as histórias dele a partir de um ponto de vista gnóstico. Já falamos sobre isso ontem. That's what we studied last night. Foi o que estudamos ontem à noite. Flipping all the stuff upside down. Que vai invertendo todas as coisas da Bíblia. In fact, he actually thinks that Jesus showed up to him. Na verdade, ele de fato crê que Jesus apareceu para ele. He said he got really sick. Ele disse que ele ficou muito doente. And he was laying on the ground thinking he was going to die. E ele estava deitado no chão pensando que ia morrer. And all of a sudden an angel showed up to him. E de repente um anjo apareceu diante dele. And told him that he was going to die. E disse a ele que ele ia morrer. But if he decided to work for him, mas se ele decidisse trabalhar para esse anjo, he would let him live. O anjo permitiria que ele vivesse. And he said that he was not Jesus Christ in the sky. E ele disse que não era Cristo no céu. He was the other Jesus. Que ele era o outro Cristo. The Antichrist. O anticristo. I was sweating constantly. I was going into fevers and having these like shakes and rigors and then freezing. I just couldn't get up anymore, and I lay in front of the fireplace in my house. I mean, he thought he was going to die. I mean, he broken down in tears, and he was delirious, man, delirious. And suddenly this giant column of light comes through the door. I mean, bear in mind I'm hallucinating, but this was one of the most amazing hallucinations I've ever had. And it's Jesus. The first thing he said was the thing I put in the column. Just this voice suddenly announced itself. I am not the God of your fathers, I am the hidden stone that breaks all hearts. So then he's saying to me, okay, you're about to die now, but you don't have to die. And I said, well, I really don't want to die. What do I have to do? And he said, well, if you want to stay here, you have to work for us. You know, you have to spread the light, whatever. So he now believes that he's working for Jesus. Então agora ele acredita de fato que ele está trabalhando para Cristo. But not the same Jesus that you and I are reading about in this Bible. Mas não é o mesmo Cristo que eu e você estamos lendo nessa Bíblia. The other one. É o outro. Do you realize when you go to a dark movie cinema? Vocês percebem que quando vocês vão para um cinema escuro, that you're soaking in the thoughts that he got from a demon? Que vocês estão bebendo dos pensamentos que ele recebeu de um demônio? If you read his personal testimony, se você ler o testemunho pessoal dele, it would scare you. Isso ia assustar vocês. This is serious. Isso aqui é sério, gente. That's why I feel so passionate about this. É por isso que eu tenho tanta motivação para falar sobre isso. Because I realize that these guys are trying to deceive my brothers and sisters. Porque eu percebo que essas pessoas aqui estão tentando enganar os meus irmãos e irmãs. I used to love this business. Eu costumava amar isso aqui, esse tipo de indústria. I used to want to make these movies. Eu queria fazer filmes assim. It's only because I started reading my Bible. Foi somente porque eu comecei a ler a minha Bíblia that my eyes were open to all of this. Que meus olhos se abriram para coisas assim. Being fans of something, be it from Buffy to Superman, anything else, the real diehard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is, in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis. And then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. Here he says it's like a religion. Ele diz aqui, okay.
Go ahead. Ele diz aqui, é como uma religião. People follow it like it's a religion. As pessoas seguem isso como se fossem religião. In fact, he says we're rewriting the Bible. Na verdade, eles dizem, nós estamos reescrevendo a Bíblia. They're very open about what they're doing. Eles são muito declaradamente abertos sobre o que eles estão falando. And that's why you see so many of these spiritual things in movies. E é aí onde eu vejo essas sementes espirituais plantadas nos filmes. Because just like you as a Christian, you want to tell all your friends about Jesus. Porque assim como você, como cristão, quer contar aos seus amigos sobre Cristo, They want to tell everybody about their God. eles também querem contar para todo mundo sobre os deuses que eles creem. They just use movies to do it. E eles somente usam, mas eles usam os filmes para fazer isso. All of these comic book writers Todos os escritores dessas histórias em quadrinhos got together and wrote a comic series called Justice League of America. se reuniram para fazer a Liga da Justiça. Now, in this Justice League of America, Nessa Liga da Justiça dos Estados Unidos, the last book of the comic series o último livro dessa história em quadrinhos aqui ends with a city coming in the sky to destroy humanity. termina com a cidade vindo do céu para destruir a humanidade. And all the superheroes are given power for one day to fight against the coming E city. todos os super-heróis são poderosos para mais um dia, pelo menos por mais um dia, lutar contra essa cidade que está descendo. Here's them talking about it. Aqui eles vão falar sobre isso. The big climax to Grant's run near the end of the 90s was World War III, which climaxed with every man, woman, and Eles child dizem que on como Earth seria a Terceira Guerra temporarily Mundial. inheriting superpowers so that they could team up with the Justice League to fight off Armageddon from above. It was the most amazing sight. 6 billion people all rising from the earth, all flying. Look up in the sky. It's 6 billion people. We know in our Bibles that there is a coming city in the sky. Em sua Bíblia você sabe que há uma cidade que está vindo dos céus. And we know that everybody's going to try to fight against the coming city when it comes. E nós sabemos que todos vão tentar lutar contra essa cidade que está descendendo quando ela vier. These guys are preparing to fight against that city. Essas pessoas estão se preparando para lutar contra esta cidade. How many of you have heard of the Smallville series? Do you Quantos de have that vocês já here? ouviram da série Smallville? Yes, we do. You have Smallville? Aqui nós temos Smallville, não é verdade? Lots of people, right? Muita Let me gente. tell you this. The Smallville series starts out, the very first episode, A série do Smallville começa, o primeiro episódio diz, with Superman on the cross. mostra Superman na cruz. The very last episode in the whole series E o último episódio de toda a série is the second coming of a city coming in the sky. é a segunda vinda de uma cidade vinda dos céus. The entire series Toda a série is in between Christ's crucifixion and Christ's second coming. está dentro da crucifixão e da segunda vinda de Cristo. Here's how they do this. Here's Superman É assim on a como eles fazem cross. isso. Lá está Superman numa cruz. And this is the first episode. E esse é o episódio número 1. There's so many Christ parallels in here. Há tantos paralelos com Cristo aqui. Except for, did you notice he just got down off the cross? Mas tem um que não é. Que ele simplesmente desceu da cruz. He didn't go through with the crucifixion. Ele não passou pela crucifixão. He got off of the cross. Ele desceu da cruz. There's a whole point where he gets stabbed in the side and falls to earth in the shape of a E crucifix. tem todo esse ponto aí onde ele recebe uma facada aqui na lateral e cai até a terra num formato de crucifixo. They even write in the magazines that he's the savior of the city. Eles até escrevem no jornal, o salvador da cidade. In fact, if you went to the Smallville website Se você entrar no website do Smallville, and you just typed in se Jesus, você escrever lá Jesus, look at all these names that pop up. Jesus, Bible, New Testament. olha quantas vezes aparece o nome Jesus, Bíblia, Novo Testamento, Lazarus, Lázaro, Gospel of John. Evangelho de João. All of these biblical names on their website. Todos os nomes bíblicos, isso estão no site deles. The Apocalypse, Apocalipse, you guys know this vocês because sabem disso. it means revelation Significa revelação, or vice versa, ou vice-versa. right? So in the end of the whole series, No final de toda a série, this city that's coming in the sky is called Darkside, a cidade que está vindo do céu se chama o lado obscuro, but it's evil. mas é o mal. They're getting you into the idea that whatever's coming in the sky is evil. Eles estão querendo colocar na sua cabeça a ideia de que o que quer que venha do céu é mal.
The day of judgment is upon us. We've saved the willing souls from the coming apocalypse to serve the Dark Lord. Our work is done. So there's 3 people here that are talking. Há 3 pessoas aqui que estão conversando. And they said we've prepared the world for the apocalypse. Se prepararmos o mundo para o apocalipse, to serve the Dark Lord forever. Para servir o Deus das trevas para sempre. You know what? We have a 3 angels message. Sabe, nós temos a mensagem dos 3 anjos. That is going to prepare the world. Que vai preparar o mundo. For the end. Para o fim. They're paralleling this great controversy. Eles estão fazendo um paralelo aqui com o grande conflito. Now, the whole end of the story. O final da história mesmo. Has a counterfeit of the 666 in your forehead. Tem a contrafação do 666 em sua fronte. You see, the counterfeit is really God's seal in your forehead. A contrafação, de fato, é o selo de Deus na sua fronte. And anybody who serves this evil city coming in the sky, e todos os que servem essa cidade maligna que vem dos céus, has a mark in their forehead. Tem uma marca na testa. The Omega symbol. O símbolo do ômega. And it's Superman's job. E a função do super-homem é remover o símbolo de suas frontes and fight against this coming city in the sky. E lutar contra essa cidade que está vindo dos céus. Do you see the counterfeit? Vocês conseguem ver uma contrafação aqui? Anybody who believes in the city of Jerusalem or God's world, todos que acreditam na cidade de Jerusalém ou no mundo de Deus, is going to get a mark in your forehead. Receberão uma marca nas suas testas. But it's the mark of God. Mas é a marca de Deus. And so Superman, então Superman, taking away the mark, tirando a marca, is the Antichrist. É o anticristo. Pushing away the city back in the air. Empurrando a cidade de volta aos ares. These stories are counterfeits of what's really going on. Essas histórias são contrafações do que de fato está acontecendo e vai acontecer. They want to distract you from the real war that's happening. Eles querem distrair vocês da verdadeira guerra que está acontecendo. Are you spending enough time learning about God? Estamos nós gastando tempo suficiente aprendendo de Deus? Are you spending enough time building a relationship with God? Gastando tempo suficiente construindo um relacionamento com Deus? Do movies have more of your attention than God? Será que os filmes têm mais atenção sua do que o próprio Deus? I hope and pray. Eu espero e eu oro. That your eyes will be opened from here on out. Que os seus olhos se abram de agora em diante. And you will continue to put good things in your mind. Que vocês continuem a colocar coisas boas na sua mente. Let's stand and bow our heads for a word of prayer. Vamos ficar em pé e orar. Dear Lord, querido e bom Deus, we know this war rages around us. Sabemos que essa guerra está aqui ao nosso redor, Senhor. But we also know that you are so powerful to protect us. Mas sabemos que tu és poderoso para nos proteger. We pray for your presence every day. Oramos por tua presença todos os dias, Senhor. But we also pray that you give us the right mind to make smart choices. Mas também oramos que nos dê a mente correta para tomar as decisões certas. Lord, those of the people in this room that are fighting with understanding this message. Senhor, que as pessoas nesta igreja que estão lutando para compreender essas mensagens, may you make it clear in their minds. Que tu esclareça tudo isso para elas. We love you. Nós te amamos, ó Deus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.